Tem dois relatos no texto bíblico que parecem ser diferentes sobre a morte de Judas Iscariote. E dizem os teólogos do cristianismo que os dois relatos se opõem, que um contradiz o outro. Será que é mesmo? Projeto Reina vive dizendo para você, todo texto bíblico que parece não fazer sentido é tradução errada. Nas Bíblias brasileiras, Mateus 27, verso 5, diz que Judas jogou as moedas no templo e foi e se enforcou. Atos 1,18 diz, precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Essa última versão é péssima, horrível. No texto aramaico, Atos 1,18 diz, e ele caiu de cara no chão e se partiu no meio, e suas tripas se derramaram. Não há nenhuma discrepância de texto, na verdade, se você prestar atenção. Apenas forçaram a barra para criar uma tempestade no copo d'água. Os dois textos não são contraditórios. Mateus 27,5 e Atos 1,18. Então somente aconteceu o seguinte. Judas Iscariote se arrependeu de ter vendido Yeshua, foi lá devolver as moedas de prata, os fariseus não aceitaram de volta, então ele fez o quê? Ele pegou as moedas, jogou no pátio do templo e foi se enforcar, como diz o texto original, Mateus 27,5. E ele foi se enforcar. É mais do que óbvio que para uma pessoa se enforcar sozinha, sem a ajuda de ninguém, ela tem que se colocar num lugar alto, elevado. E ao se enforcar em um lugar elevado, como diz em Atos 1,18, no ato do enforcamento, ele caiu de lá de cima e caiu de cara no chão, e os bofes dele se espalharam, saíram do corpo e suas entranhas se derramaram na terra. Apenas isso. O texto sagrado fez questão de detalhar como a morte do traidor foi infame e miserável, por isso que usou essas expressões. Mas não há nenhuma discrepância de relato. Porque toda pessoa que tenta se enforcar, Projeto Reina te diz, não tente se enforcar, não procure se matar, porque quem se mata sai do favor de Deus. Mas toda pessoa que tenta se enforcar, ela sempre se coloca num lugar alto, senão não tem como a pessoa se enforcar. E ao fazer esse ato horrível e miserável, no ato do enforcamento, a pessoa acaba caindo. Fica de pendurado, a coisa arrebenta, a pessoa cai. E foi isso que aconteceu, 27,5 de Mateus, com Atos 1,18. O traidor foi lá se enforcar de remorso, ao se pendurar, arrebentou, morreu, caiu de cara no chão e rompeu seu ventre. Foi só isso. Os dois relatos não são contraditórios. Aquela tradução de precipitando-se rompeu é uma tradução horrível que não explica nada. Juntando as duas traduções é apenas assim, ele foi se enforcar. E após se enforcar, como diz em Atos 1,18, que a coisa arrebentou, ele caiu de cara no chão e seu ventre se abriu, suas entranhas se derramaram na terra. Só isso. Na verdade, entender esse relato é muito mais uma questão de lógica do que de tradução errada.